Depois do pau quase cantar no CT do Ninho do Urubu, agora o Flamengo se prepara para mais uma decisão, o clássico contra o Fluminense, nesta próxima quarta-feira, e o técnico Vitor Pereira já promete fazer uma nova mudança para esse jogo. Eu vou explicar aqui para vocês, inclusive envolvendo o setor defensivo do nosso Mengão queridão. Vou trazer todos os detalhes e, por se falar em detalhes, vou trazer para vocês detalhes que restam para Marinho ser vendido, ou seja, para ser concretizada a venda do atacante Marinho pelo Flamengo neste momento. Situação envolvendo o atacante Ângelo. O Flamengo pode tomar um chapéu do Barcelona. O clube espanhol tem prioridade na compra do garoto Ângelo dos Santos, e eu vou trazer todos os detalhes para você. E eu vou falar também sobre a situação envolvendo o volante Uribe, de 31 anos, colombiano, que está no Porto de Portugal. Entra na mira do nosso Mengão queridão, e o salário do jogador assustou o Flamengo neste momento, para poder aí dar continuidade nas conversas entre o rubro-negro e o volante de 31 anos. Vou falar sobre isso, inclusive, né, uma bagatela aí que o jogador recebe no clube português. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então já cola comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre a pressão da torcida na manhã desta terça-feira no CT do Ninho do Urubu. Cobrança foi feita, as torcidas organizadas estavam presentes, foram lá protestar nesse momento que o Flamengo vem passando, né, dentro das quatro linhas. A diretoria do Flamengo não está nem aí. Muito bem, a torcida tá de parabéns, tem que cobrar, a gente quer o melhor do nosso Mengão queridão. E agora o Flamengo se prepara para mais uma decisão que acontece nesta próxima quarta-feira. Flamengo e Fluminense, clássico pela 11ª rodada e última rodada da Taça Guanabara. Jogo esse que o Flamengo, vencendo o Fluminense, conquista o título da Taça Guanabara. Flamengo que vem muito desorganizado dentro de campo, a gente tem que falar a realidade. O Fluminense, por outro lado, vem se organizando jogo a jogo. O técnico Vitor Pereira promete nova mudança no setor defensivo do nosso Mengão queridão. O setor defensivo do Flamengo terá nova mudança, isso porque o zagueiro Davi Luiz está entregue ao departamento médico e não está à disposição do técnico Vitor Pereira para esse clássico. Sendo assim, o técnico Vitor Pereira encerrou as preparações para o clássico desta próxima quarta-feira, com Rodrigo Caio treinando junto com Fabrício Bruno na nossa defesa. Rodrigo Caio, o nosso xerife, pode ser titular absoluto para o jogo contra o Fluminense. Inclusive, a informação trazida lá no Coluna do Flamengo, que diz o seguinte: no período da manhã dessa terça-feira, o Flamengo encerrou a preparação para o clássico Fla-Flu. Uma das mudanças feitas pelo técnico português Vitor Pereira no treinamento da manhã dessa terça-feira foi a entrada de Rodrigo Caio na vaga que era de Davi Luiz. Assim, a tendência é que o xerife forme dupla de zaga com Fabrício Bruno. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande e trazida também aí no Coluna do Flamengo. Rodrigo Caio formando dupla de zaga com Fabrício Bruno contra o Fluminense. O que você acha sobre a volta do nosso xerife sendo titular absoluto para esse clássico? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre mercado da bola, venda de Marinho. O que resta para o Flamengo concretizar a venda do atacante Marinho? O Flamengo tem uma negociação em andamento com o Bahia. Alguns clubes estão interessados, mas nesse momento o Bahia já chegou a oferecer 3 milhões de euros, mais de 16 milhões de reais na cotação atual. Sendo assim, houve um desacordo entre Marinho e o Bahia em relação ao salário do jogador. O jogador quer uma valorização salarial maior, quer um salário melhor, e o que foi apresentado pelo Bahia, o salário para o jogador, não agradou a Marinho, e com isso o Marinho segue no Flamengo neste momento. Mas o Flamengo, por outro lado, também não quer se desfazer do Marinho já de imediato. Qual a situação que o Flamengo pretende fazer? O que resta nesse momento para o Flamengo bater o martelo e vender o Marinho? Caso o Flamengo acerte com Ângelo dos Santos, que joga na mesma posição que Marinho, daí então o Flamengo vai e libera já
imediatamente o Marinho. Essa é a tendência que o Flamengo possa aí realmente fazer para concretizar a venda do atacante Marinho. Contratou o Ângelo, acertou, Flamengo libera o Marinho. Essa é a situação envolvendo neste momento. O que resta para Marinho deixar o clube de regatas do Flamengo. Agora, se falando sobre Ângelo, o Flamengo pode tomar um chapéu do Barcelona da Espanha. Isso porque o Santos e o Barcelona têm um acordo que dá prioridade de compra do jogador para o clube espanhol. Inclusive, o Barcelona já foi notificado pelo Santos da proposta apresentada pelo Flamengo de 13 milhões de euros, 71 milhões de reais na cotação atual, por 80% dos direitos econômicos de Ângelo. O clube espanhol já está ciente dessa proposta e caso realmente apresentar uma proposta no valor igual ao que o Flamengo apresentou ao Santos, o Santos tem o direito de vender o jogador para o Barcelona, que pode, inclusive, o Barcelona dar um chapéu no Flamengo. Pode cobrir essa proposta, pode dar um valor maior, dar um lance maior aí em comprar o Ângelo, ou se até mesmo apresentar a proposta no valor de 13 milhões de euros, o Santos pode vender o Ângelo para o Barcelona. As informações foram trazidas inicialmente pelo jornalista Lucas Musetti, que trouxe a informação. Inclusive, também foi trazida no Coluna do Flamengo, que diz o seguinte: se o Barcelona propor o mesmo valor que foi proposto aí pelo Flamengo, chegar a oferecer esse valor que foi proposto pelo Flamengo, o Santos tem a obrigação de vender Ângelo para o time espanhol. Dessa forma, o Barcelona poderia dar um chapéu no Flamengo nas negociações pelo garoto da Vila Belmiro. Vale lembrar que 70% dos direitos econômicos de Ângelo pertence ao Santos, os outros 30% pertencem ao próprio jogador. Então a gente vai seguir focado nessa situação. O Flamengo já apresentou essa proposta, o Flamengo quer o garoto Ângelo, mas agora tem a situação envolvendo o time espanhol. Será que realmente o Barcelona vai querer cobrir, né, esse valor apresentado pelo Flamengo? Vai pagar o valor igual? O que você acha sobre a situação? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vamos falar agora sobre a situação envolvendo o volante colombiano que hoje está no Porto de Portugal, volante de 31 anos, Matheus Uribe, que entra na mira do nosso Mengão queridão. O Flamengo está de olho nessa situação do jogador, porém as questões financeiras têm atrapalhado o avanço das conversas entre o Flamengo e o volante de 31 anos. Matheus Uribe recebe um alto salário no Porto, o que foge da realidade do Flamengo. O colombiano ganha cerca de 3 milhões de euros por ano, em torno de 16,4 milhões de reais na cotação atual. Caso fosse mantida a remuneração do jogador, o Flamengo teria que desembolsar por volta de 1 milhão e 300 mil mensais ao volante. No momento, os honorários do atleta têm sido a maior dificuldade de negociação entre as partes. As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, que trouxe as informações detalhadas sobre a situação envolvendo o volante colombiano Matheus Uribe, que está no Porto de Portugal, e o Flamengo quer repor nessa posição deixada pelo nosso garoto João Gomes, e agora abrindo conversas pela contratação do volante Matheus Uribe, colombiano de 31 anos, que atualmente está no Porto de Portugal. Mas os valores, questões financeiras, acabaram aí, né, esfriando esse interesse do Flamengo pelo jogador. O que você acha sobre esse reforço para o nosso Mengão queridão? Matheus Uribe, 31 anos, volante, que chegaria com um salário numa média de 1 milhão e 300 mil por mês. É um bom nome? Vale a pena o Flamengo fazer essa investida? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Seu comentário é muito importante para o nosso trabalho aqui no YouTube, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Logo, logo eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua atenção. Fica com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.